Olá, alunos de legislação, tudo bem? Gente, hoje a gente vai ter mais uma aula sobre jornada de trabalho. Então, atenção, tá, no assunto, e o material já disponibilizei lá do CIGA para vocês ir assistindo a videoaula e acompanhando o material, ou assistir essa videoaula também. Qualquer dúvida, sabe, no horário de aula, nós vamos estar lá no chat do CIGA, tá ok? Então, vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a jornada de trabalho normal, as especiais, a parcial e a noturna. Então, o que é uma jornada de trabalho? Simples, é a quantidade de labor diário do empregado. É o tempo que ele está à disposição trabalhando para o empregador. Então, uma jornada normal de trabalho será aquele espaço de tempo durante o qual o empregado deverá prestar o serviço ou permanecer à disposição do empregador, com habitualidade, excetuadas as horas extras. Isso significa, exceto as horas extras. Então, os termos da Constituição, lá no artigo 7, a duração da jornada de trabalho, uma normal, deve ser até 8 horas diárias e 44 horas semanais. No caso dos empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, essa jornada deverá ser de 6 horas, no caso de turnos que se sucedem, substituindo-se sempre no mesmo ponto de trabalho, salvo a negociação coletiva. Então, duração do trabalho normal, 8 horas diárias, 44 horas semanais. No caso que aquele trabalho em turnos ininterruptos, primeiro e segundo turno, deve ter um revezamento e a jornada deve ser de até 6 horas. Tá ok? Então vamos lá. Aqui uma observação, que não serão descontadas e nem computadas como jornadas extraordinárias as variações de horário no registro de ponto não excedente a 5 minutos, observando o limite máximo de até 10 minutos. Isso tem a dizer na chegada e na saída do trabalhador, que ele não pode exceder aquele horário de trabalho. Então, se ele ficar no trabalho 10 minutos a mais, vai contar como jornada extraordinária, quer dizer, como hora extra. Se ele demorar 10 minutos para chegar ao trabalho, vai ser descontado uma hora em relação ao atraso dele. Então, tem que ser o limite máximo até 10 minutos. Então, 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, já é descontado, ou ele recebe hora extra, ou ele é descontado do salário dele por atraso. Bem, nós vimos já a jornada de trabalho normal, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E o regime de trabalho parcial é aquela, e agora a gente vai ver, cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais ou aqueles cuja duração não exceda 26 horas, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então, para ser considerado trabalho parcial, regime de trabalho parcial, não pode ser maior que 30 horas semanais. Tem que ser até 30. Ou pode ser de 26 horas semanais e acrescentar hora extra de até 6 horas. Lembrando que as 30 horas do regime parcial, se for até 30 horas, ela não tem essa possibilidade de horas suplementares semanais, tá certo? Em relação ao salário dos trabalhadores de regime parcial, ele significa que ele vai ser proporcional à sua jornada, às horas que ele trabalhar, em relação aos empregados que cumprem a mesma função em tempo integral. Se o cara trabalha 8 horas, o valor da hora dele é 10.
O salário, no caso, por dia, contando as suas horas de trabalho, que são 8, são 80 horas, são R$ 80 por dia. Se o cara de um regime parcial trabalhar 5 horas por dia, ele vai receber proporcional a essa pessoa que trabalha o horário integral, que vai ser, no caso, o do parcial vai ser 5 horas de trabalho, aí a hora contando a R$ 10, então ele vai receber R$ 50 por dia. Então, para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial vai ser feita mediante a opção manifestada perante a empresa. A pessoa pode manifestar isso com a empresa, se de repente ele trabalha no regime integral, sendo que ele pode entrar com um requerimento e pedir para passar para o regime parcial e, é claro, recebendo proporcionalmente as horas de trabalho que ele exercer nesse regime. A jornada de trabalho especial. Então, levando-se em conta a peculiaridade de algumas profissões, a lei ela estabelece as normas específicas de acordo com o tipo de atividade que a pessoa vai exercer, o descarte proporcionado e a forma, o local, as características da realização do trabalho. Sendo assim, no que diz respeito a certas atividades, existem aquelas jornadas diferenciadas, está lá no artigo 224 e 441 da CLT. São, por exemplo, os médicos, os policiais, os bombeiros, o pessoal que trabalha em plataforma de petróleo, todos esses têm as suas legislações particulares em relação à jornada de trabalho. E essa preocupação desse trabalho especial é exatamente devido à duração da carga horária dos profissionais e a fim de resguardar a saúde em razão das características especiais de suas atividades. No entanto, mesmo havendo redução da sua jornada de trabalho, o salário continua integral, não havendo a redução proporcional. São situações especiais. Ainda em relação à jornada de trabalho especial, é facultado às partes, significa que não é obrigatório, mediante um acordo individual escrito, ou uma convenção coletiva, ou um acordo coletivo de trabalho, estabelecer um horário de trabalho de 12 horas seguidas, por 33 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados intervalos para o repouso e alimentação. Então, é exatamente o pessoal que trabalha de plantão, os médicos e policiais, bombeiros, né? Eles trabalham 12 horas direto, é claro, tem o seu descanso dentre essas horas, né? Mas são 12 horas consecutivas no local de trabalho e, no mínimo, 36 horas em casa, em descanso. Então, isso depende do acordo, da convenção coletiva, que essa classe, seja médico, seja policial, seja bombeiro, encontrou com os seus empregadores. Agora, o trabalho noturno. Trabalho noturno, gente, não é aquele cara que trabalha das 6 da noite até as 6 da manhã. Não. Na legislação, fala que o trabalho noturno começa às 22 horas do dia, ou às 10 horas da noite, e vai até às 5 da manhã do dia seguinte. Então, a pessoa que trabalha de 6 às 10, ele não tem trabalho noturno. Tá? Ele não recebe, no caso, o adicional noturno, vai receber como horas normais, tá? Como se fosse segundo turno, mas não é trabalho noturno. Trabalho noturno é de 22 horas até 5 horas da manhã. Então, a hora do trabalho noturno ela vai ser computada de uma forma diferente. Vai ser 52 minutos e 30 segundos. Então, cada 52 minutos e 30 segundos é como se fosse uma hora de trabalho no regime normal, tá? No horário diurno. Então, o trabalho noturno também tem outra particularidade, que ele terá a remuneração superior à do diurno. Para este efeito, a sua remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. O que significa isso, gente? Olha só. Se eu trabalho no horário noturno, eu tenho direito a 20% em cima da hora do trabalho diurno. Se o cara for trabalhador diurno, ele recebe R$10 por hora. Se ele passar para o trabalho noturno, ele vai receber mais 20% em cima do valor da hora que ele trabalha. Então, se ele recebe R$10 na hora diurna, ele vai receber mais 20%, que é R$2. Então, ele vai receber R$12
na hora noturna, tá ok? Então é isso, ele recebe 20% a mais da hora dele. Se a hora dele na hora diurna for R$ 10, quando for passar para o horário noturno, ele vai receber 20% a mais, que é exatamente os R$ 2, que vai ser R$ 12 no total. Então aqui nesse slide mostra exatamente os horários das jornadas diurna e noturna dos trabalhadores. Olha só, do trabalhador urbano é das 5 até as 21, tá? Jornada diurna. Do trabalhador rural é diferente, é de 5 da manhã até as 21 horas. E da pecuária, às 4 da manhã até as 20 horas. O pessoal da lavoura, o pessoal que trabalha com cana-de-açúcar, né? Com soja, com milho. Pecuária é o pessoal que trabalha com os rebanhos, gado, galinha, porcos e tudo mais. E a jornada noturna? Trabalhador urbano, de 22 até as 5, né? Que é exatamente 52 minutos e 30 segundos. Recebe 20% sobre o valor da hora diurna, exceto os trabalhadores domésticos, tá, gente? E o trabalhador rural, de 21 às 5 lavoura e das 20 às 4 da manhã pecuária, sendo que os trabalhadores rurais recebem 25% em cima do valor da hora diurna. Então, trabalhador urbano, 20% sobre a hora, e trabalhador rural, seja da lavoura ou da pecuária, 25%, tá? Não esqueçam. Bem, jornada mista de trabalho. É aquele trabalhador que trabalha numa parte no horário diurno e numa parte no horário noturno. Então, pega o diurno e o noturno. Horas de sobreaviso. É quando o empregado permanece na sua casa ou na sua residência, esperando o chamado da empresa para executar o serviço. Ele, nessa hora, recebe 1/3 do valor da hora base do título da hora de sobreaviso. E a escala máxima da hora de sobreaviso é 24 horas. Então, ele pode ficar de sobreaviso um dia, passa 24 horas e ficar de sobreaviso mais uma vez. Ok? E a redução legal da jornada ela poderá ser feita pelas partes em comum acordo ou por convenção coletiva pela lei. É aquela coisa, o trabalhador pode entrar com requerimento pedindo a redução da sua jornada de trabalho. Mais uma vez, sobreaviso, o cara está na casa dele, à disposição da empresa. Se a empresa precisar dele, se estiver de sobreaviso, ele tem que ir. Tá, gente? Tem que ser uma escala, no caso, ele tem pelo menos de 24 horas. Sendo que ele vai receber 1/3 do valor da hora base dele. Vamos lá, se ele recebe R$ 9,00 da hora base dele, 1/3 dessa hora base é R$ 3,00. Então ele vai receber R$ 3,00 em relação à hora da base dele quando ele estiver em sobreaviso. Sobre jornada, é a possibilidade de celebração de um acordo de prorrogação da jornada de trabalho. Então, ele é a chamada hora extra, no caso. Tá? Então, a duração normal de trabalho poderá ser acrescida de 2 horas suplementares, em número não excedente a 2 horas, mediante o acordo escrito entre o empregador e o empregado ou mediante contrato coletivo. Então, se o cara trabalha 8 horas por dia, ele pode ficar até 2 horas a mais de hora extra. Então, pode ficar até 10 horas por dia, sendo que não pode ultrapassar as 48 horas semanais. Então, ok, gente? Pode ficar uma hora de trabalho, 2 horas, desde que não ultrapasse a hora de trabalho, a jornada de trabalho semanal, tá certo? Então, de acordo com o contrato coletivo de trabalho, deverá constar obrigatoriamente a importância da remuneração na hora suplementar, que será pelo menos de 50%, superior à hora normal. Então, poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo com o contrato, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição de um outro dia, de maneira que não exceda o horário normal da semana, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Entendeu? Então, não pode ultrapassar 10 horas diárias no trabalho. E de acordo com esse inciso primeiro, né, se o cara for fazer hora extra, ele vai ganhar
pelo menos, isso é o mínimo, tá, gente? É o mínimo, 50% em cima da hora normal. Então, se ele receber R$ 10 por hora, se ele passar para a hora extra, ele vai receber mais 50%, que é R$ 5. Aí, R$ 5 mais 10 da hora normal, 15. Então, de uma hora extra, ele vai receber R$ 15, que é 50% da hora dele normal, tá? A hora normal mais 50%. Não é só 50%, gente. É a hora normal mais 50%. Bem acabado o assunto, tem essa prática aí para vocês fazerem, então façam o caderno de vocês, tá? Que qualquer dúvida a gente tira depois. Então, realizem essa prática. E aí, espero que vocês tenham gostado desta aula sobre a jornada de trabalho. Não esqueçam de fazer a atividade, a prática, tá? É importante fazer essa prática porque ela pode ser que ela caia na nossa avaliação lá no Google Formulários, tá certo? Então, gente, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!